Hoje nós acertamos mais uma vez. Estamos no melhor lugar. Amém? Amém? No melhor lugar. Fala para quem está do lado. Você está no melhor lugar com a melhor companhia que sou eu. Diga, é um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Amém? Pega a tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo 5. Do versículo 13 até o 17. Senhor, graças a Deus. Quem consegue ver para mim o que está fazendo barulhinho aqui, ó? Tem um bizorrinho. Se é violão, teclado, acho que é. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Amém? Quem já achou, diga, eu estou esperto. Quem está procurando, diga, espera eu. Aí, irmão, 2 Coríntios. Amém? Então vamos ler. Diz assim, ó. Porque se Paulo escrevendo aos Coríntios. Porque se enlouquecemos, ele fala dele mesmo, é para Deus. E se conservamos o juízo, para vós. Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? No versículo 15, não, no 14, versículo 14, a primeira frase, ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco. Mais uma vez, Deus, através da tua palavra, fala o nosso coração, ministra a nós. Não apenas queremos, precisamos muito ouvir a tua voz. Para o nosso entendimento, o nosso coração, meu Deus, amplia a nossa visão. Leva-nos a entender as coisas do alto, leva-nos mais longe, mais alto, Pai. Nós precisamos de Ti, Rei da Glória. Estamos aqui prontos, preparados. Deixamos a nossa casa, deixamos nossos afazeres. Viemos na Tua casa para ouvir a Tua voz. Então fala conosco agora, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente aí, então. Fique tão confortável quanto for possível. Tem mais alguém com calor ou é só eu? Tá quente, abafado, né? Gente, vamos fazer funcionar os negócios que nós compramos, já pagamos. Né? Tá abafado, né? Pensei que era só eu, disse que será que é eu só que tô. Mas eu vi os vidros tudo abafado, tudo coisado. Como é que chama? Como é que chama quando tá assim? Embaçado, né? Embaçado. Vai lá, Henrique, você é o cara. Olha lá, ó. Alô. Ah, esse que você tem que subir aqui. Vamos lá, enquanto ele vai fazendo ali, Deus vai fazendo para cá. Amém? Porque o amor de Cristo nos constrange. Paulo escreveu aos Coríntios aqui, ele falava sobre o ministério da reconciliação. Quando Deus enviou o seu Filho Jesus para nos levar de volta para Ele, para nos levar de volta ao projeto original. Olha para cá, deixa o Henrique lá, olha aqui para mim.
Eu que sou o centro das atenções aqui agora, não é o Henrique? Eu tô tentando, o Piá tá puxando aqui pra mim. Olha lá, mas o Piá é bom mesmo, rapaz. Por isso que todo mundo diz que é parecido comigo. Obrigado, obrigado. O Ministério da Reconciliação. Deus trazendo de volta aquele que era seu, reconciliando consigo mesmo. É disso que Paulo estava falando. Mas ele fala de algo mais profundo. Ele tenta, talvez, explicar, e é claro que ele consegue. Se a gente prestar bastante atenção e com cuidado, a gente estudar e talvez deixar que o Espírito Santo fale conosco. De uma maneira mais profunda, ele fala sobre o poder de Deus que não está revelado na sua força, mas um poder de Deus que está revelado em Cristo, no amor de Cristo. Ele fala sobre ser constrangido pelo amor de Deus, ou constrangido pelo amor de Cristo. Ele fala sobre a sua mudança, uma transformação que nós conhecemos bem. Existem dois Paulos na Bíblia, o Paulo antes de Cristo e o Paulo depois de Cristo. Eu acho que aqui também existem muitos antes e depois. Existe o Eduardo antes de Cristo e existe o Eduardo depois de Cristo. Jesus chega e ele provoca essa mudança profunda com o seu poder de transformação, de mudar o homem em toda a sua integridade e integralidade. Paulo ele está falando sobre isso, sobre a forma com que Cristo provocou nele essa mudança, mudando o seu pensamento, mudando a sua estrutura, mudando a sua forma de pensar, mudando o seu jeito de ver as coisas, mudando inclusive o entendimento que ele tinha de todo o seu conhecimento. A visão de Paulo de mundo, a visão das coisas. Ele fala sobre esta mudança profunda, porque ele diz: antes eu via Cristo de um jeito. Antes eu entendia Cristo de um jeito. Ele falou com os olhos, como olhos naturais. Segundo a carne, ele diz assim. Mas embora tenha conhecido Cristo, segundo a carne, mas agora não é mais. Agora eu vejo diferente. Antes Paulo via Cristo como ele era um inimigo, um adversário. Era uma aflição, um grande perigo, um grande risco, uma ameaça. Aquilo que ele acreditava, aquilo que ele queria tanto, que era servir a Deus com fidelidade, integridade, de maneira que ele perseguia a Cristo e perseguia os cristãos. Mas ele disse: agora tudo mudou. A minha visão mudou, o meu entendimento mudou. Agora eu vejo a Cristo de um jeito diferente. Agora eu o conheço de uma maneira diferente. O meu entendimento mudou. A minha visão das coisas que estão postas é diferente. E mudando a visão, existe uma outra mudança profunda, íntegra no seu coração, integral. A mudança que gera uma postura diferente. Uma entrega diferente, ao ponto de ele dizer que tudo aquilo que eu conheço não é nada. Ao ponto de ele dizer que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Muda a sua vida, muda a sua história, constrangido, como ele disse, pelo amor de Cristo. Paulo começa a viver uma vida diferente. Ele começa a agir de maneira diferente. E ele fala que eu fui constrangido, o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger no dicionário, ela diz que é apertar, impedir os movimentos, tolher, ou seja, cortar, um meio de ação, coagir, forçar, obrigar pela força. A palavra constranger, ela significa uma força, é uma força que me impulsiona, uma força que me direciona, que me conduz.
que me tange, né? Sou tangido, constrangido. Paulo, ele fala que ele estava constrangido, que o amor de Cristo o constrangia. Esse constrangimento não pela força, não pelo poder do braço, não pelo poder daquele que manda e o vento obedece, não pela força talvez de um mandamento, nem por ameaças, mas pelo amor. Paulo diz que ele era impulsionado pelo amor. Ele era direcionado pelo amor, ele se movia pelo amor, ele estava alcançado, ele estava tocado, ele estava altamente influenciado pelo amor de Cristo. Então ele fala que aqueles que estão em Cristo, todas as coisas mudaram, não porque passaram a viver em um novo mandamento apenas, não porque passaram a ter novas regras ou regras para seguir. Mudar as coisas, mudaram porque o amor de Cristo constrange. A forma que ele alcança nos impele, nos obriga a ir contagiados pelo amor, alcançados pelo amor. O amor de Cristo, o amor que o mundo não conheceu, mas que não consegue replicar. Assim que se alguém está em Cristo, ele disse: nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O amor do Senhor, que deve ser o nosso alimento, o nosso combustível. O amor de Cristo que nos impulsiona. Eu quero falar sobre 4 pessoas aqui, talvez, que foram alcançadas por este amor e constrangidos pelo amor. Porque, irmão, viver e servir a Cristo, olha aqui para mim. Viver e servir a Cristo não pode ser apenas seguir um conjuntinho de regras. Deus tem mandamentos, Ele nos dá seus mandamentos. Mas a expectativa de Deus, como eu já disse, não é que nós possamos apenas obedecer aos mandamentos, embora obedecer é bom. Falei esses dias aqui sobre as 3 fases do relacionamento do homem com Deus. Tem a fase da rebeldia, quando o homem não quer saber de Deus. Ele não quer andar com Cristo, ele vai na rebeldia contra Deus, contra os princípios de Deus, contra os valores de Deus. Mas depois ele se convence de que esse caminho é errado, as coisas começam a dar errado, ou é a ovelha perdida, né? Estou perdido, e agora? Quem poderá me socorrer? Depois, quando o homem está perdido, ele disse: eu preciso de uma saída. Alguém fala: Jesus é a saída. Ele disse: então eu quero essa saída. E busca a Cristo para que ele possa resolver os seus problemas. E nós buscamos a Deus porque queremos que ele possa sarar as nossas feridas. E buscamos a Deus porque queremos que ele coloque ordem no nosso caos. E começamos a aprender, então, que para Deus agir eu preciso obedecer. E então nós mudamos e vamos para outra fase. Da rebelião contra Deus, nós começamos agora a obedecer. A fase da obediência. Pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, abre mão daquilo, faz esse aqui é pecado, não pode, esse aqui pode. E aí fica a discussão, pode ou não pode? Mas não tem problema, só um pouquinho. É a fase da obediência. Importante, a Bíblia diz que mais importante é obedecer do que sacrificar. Porque quando sacrifica, já desobedeceu. Mas essa fase da obediência ainda não é onde Deus nos quer. E Paulo fala sobre isso, sobre uma terceira fase. O local aonde Deus nos quer. O local aonde Deus busca, onde Cristo busca nos levar. Que é a terceira fase, a fase do amor. É quando, de fato, a gente canta e vive dizendo: meu prazer é estar na casa do Senhor. É a fase do amor. Não é mais o mandamento. Não é mais a obediência. Não é mais a necessidade que me traz a presença de Deus. Não é mais o que eu preciso. Não é mais as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos.
é o prazer, é a satisfação, é a alegria de estar em Cristo, de estar em Deus. É quando nós somos por Cristo alcançados de verdade. É quando nós somos por Deus alcançados de verdade, quando o nosso coração ele é tomado de verdade. Não com o poder de quem pode fazer milagres, não com o poder de quem pode dar vista aos cegos, não com o poder de quem pode ressuscitar aos mortos, mas com a força avassaladora do amor dos amores, o amor de Cristo, que conquista o nosso coração. O amor nos constrange. Paulo disse: eu estou constrangido, estou impelido a viver isso. Eu estou impelido, eu não estou obedecendo mandamento, eu não estou obedecendo regras, eu não sou um obedecedor de regrinhas, eu sou alguém constrangido, levado, impelido, impulsionado pelo amor. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me leva a ser assim. O amor de Cristo, o qual eu tive acesso, o amor de Cristo que me alcançou, o amor que mudou a minha vida, que me mantém. Ele me leva, Ele é quem me orienta nas minhas decisões, nos meus pensamentos. Como eu e você, algumas pessoas também. Aqui da Bíblia eu quero falar sobre pessoas que foram alcançados e constrangidos pelo amor de Cristo. E a primeira delas que eu quero falar aqui é de Pedro. Pedro, o discípulo, o zelote. Os zelotes eram homens fiéis a Deus, fiéis ao judaísmo, aquilo que eles acreditavam. Eles eram dispostos a brigar, a lutar e matar, se preciso fosse. E Pedro, como um bom zelote, ele vivia sempre na bravata. Senhor, o senhor não pode ir para a cruz. Jesus disse: vai para trás para mim, para trás de mim, Satanás. Senhor, eu vou contigo até a morte, se for preciso. E Jesus, que conhecia Pedro, conhecia o coração de Pedro, em um momento crucial, com o amor, querendo conquistar o coração de Pedro, em um caminho de conquista, de trazer Pedro para si de verdade. Ele construiu um momento oportuno, olha aqui. Um dia Jesus disse: Pedro, Pedro, quando te converteres, Pedro. Mas como assim, Jesus, quando eu me converter? Eu já não estou vindo aqui na tua igreja. Eu já não estou aqui separado para ser um do líder, não sou liderança. Como assim, quando eu me converter, Jesus, se eu já não estou andando contigo? Como assim, o Senhor vem me dizer que eu ainda não estou convertido? Jesus estava falando sobre o amor, sobre compreender, sobre ser de Jesus de verdade. Sobre ser dele de verdade, não apenas viver sombreados com aquilo que ele pode oferecer, mas compreendendo. Jesus queria ser compreendido. Ansiava que Pedro compreendesse o que ele estava fazendo e como ele fazia. Então, conhecendo a Pedro, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele fala para Pedro, Pedro chega mais uma vez na bravata: Senhor, se precisar, eu vou morrer contigo. E Jesus disse: não, Pedro, ainda hoje, sabe a historinha, né? 3 vezes, não é uma, é 3. Ainda hoje 3 vezes, Pedro. Porque Jesus estava desejando ser negado por Pedro. Jesus nem estava condenando Pedro a ser um rebelde, alguém que, Senhor, profetizou. Jesus profetizou na vida de Pedro, então agora ele não tinha outra coisa para fazer a não ser negar a Jesus. Não, irmão. É porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Sabia quem era Pedro? Como você conhece, a gente conhece, né? O esposo, a esposa. Quando você conhece alguém muito no coração, a intimidade, você pode até prever algumas atitudes dessa pessoa. Você consegue prever até algumas palavras dessa pessoa. A esposa conhece o marido, e ela diz assim: se o meu marido for lá, ele vai fazer isso, isso e isso. E ela sabe que ele vai fazer, ele vai lá e faz exatamente o que ela disse. Ela sabe.
O marido disse: se a minha esposa chegar aqui, se tua mãe, fala para os filhos, né? Se tua mãe chegar aqui, meu filho, o bicho vai pegar pro teu lado. Está profetizando? Não, não estou profetizando, é que eu conheço a onça. Eu sei que se ela chegar aqui e ver essa coisa desse jeito aqui, vai ser assim. Quando você conhece alguém, você consegue prever. E Jesus, ele conhecia Pedro e disse: Pedro, você não tem ideia de como as coisas vão ficar. Você não tem ideia, Pedro, como você vai ser provado. Mas era um momento de Jesus preparando para que pudesse, com amor, conquistar a Pedro. Olha aqui, irmão. A Bíblia diz que conforme Jesus disse, ele começou a fugir. Ele começou a fugir. Ele começou a se esconder. E ele negou a primeira vez: não sei quem é, não conheço, nunca ouvi falar. E a outra vez: e você é louca, mulher, do que você está falando? Nem sei quem é. E uma terceira vez, e da mesma forma, e a Bíblia diz, então, como Jesus disse, o galo cantou. E quando o galo cantou, de onde Jesus está, imediatamente, ele buscou enxergar quem? A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E Pedro olhou para Jesus. E um olhar mudou todas as coisas. E um olhar, porque naquele olhar, quando Jesus olhou para Pedro, não um olhar de acusador. Jesus não estava acusando nada de Pedro, nem queria cobrar nada. Não era um olhar de viu, eu não falei. Não era um olhar de viu, a plaquinha, né? Eu já sabia, viu, eu não disse. Eu falei, não. O olhar de Jesus para Pedro era um olhar de misericórdia. Porque Pedro agora estava diante de Jesus nu. O seu coração agora estava aberto. A sua hipocrisia estava revelada. Agora Pedro estava mostrando, ou estava diante de Jesus, na visão, conhecendo, sendo conhecido naquilo que ele dizia, mas não estava disposto a fazer. Naquilo que ele prometia, mas não estava disposto a cumprir. O coração foi aberto, foi rasgado, e Jesus olhando e vendo, e não havia mais aonde se esconder. Não havia mais como fugir do olhar de Jesus, não dava para fugir. E Jesus olhou para Pedro e naquele momento não pôde fazer nada. E a Bíblia diz então que Pedro, ele saiu dali e chorou amargamente. Porque ele conseguiu. Não foi apenas Jesus que viu o coração de Pedro, mas Pedro conseguiu enxergar o seu próprio coração. Pedro conseguiu enxergar a sua realidade. Pedro conseguiu perceber que, na verdade, ele era uma farsa. Ele conseguiu perceber que, na verdade, ele só falava, era um homem de bravatas, mas que ainda não tinha o amor necessário, ainda não tinha o sentimento necessário para, de fato, ir com Jesus onde ele disse que ia. Então, nu, despido, diante de Cristo, um olhar de Cristo, as coisas mudaram, porque agora Pedro conseguia ver. Agora Pedro conseguia enxergar e saber quem ele era, e frustrado consigo mesmo, ele continua ainda tentando fugir. Porque ele estava decepcionado. Não com Jesus, mas com ele mesmo. Como que eu pude, sabendo que o próprio Jesus me disse? Como que eu pude, conhecendo e sabendo ainda, seguir este caminho? Então, você conhece a história, eu vou acelerar um pouquinho. Depois Jesus ressuscita e ele vai até Pedro. Ele faz aquele peixinho na brasa. Tempero divino, né? Tempero dos céus. Ele não provoca a Pedro. E Jesus vai atrás de Pedro e ele não fala para Pedro que ele tinha que se arrepender. Jesus vai atrás de Pedro, ele não diz para Pedro que ele tinha que pagar um preço. Jesus chama Pedro, ele só faz uma pergunta. Pedro, você me ama?
E Pedro, constrangido com o amor de Cristo, com o coração arrebentado, um homem quebrado, ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus disse: então continua, apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta a segunda e a terceira vez. Pedro, ainda aí incomodado, disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus, com o amor que constrange, ele diz: Pedro, então apacenta os meus cordeiros. A partir dali, um novo Pedro surge na história. A partir dali, um outro homem aparece. Não era mais um homem de bravatas. Não era mais um homem que conhecia ou que confiava no poder da espada. Não era mais um homem bom de falar, de prometer e de não fazer, mas era um novo Pedro, que não estava mais interessado em defender Jesus, não estava mais interessado em conquistar Roma, não estava mais interessado em conquistar poderes da terra. Pedro, agora envolvido e tomado pelo amor, constrangido pelo amor de Cristo, ele decide mudar toda a sua vida, a sua história muda, os seus caminhos mudam, os projetos mudam, tudo fica diferente. E logo após o Pentecoste, ele abre a sua boca com coragem e ousadia. Aquele que alguns dias atrás estava fugindo, se escondendo e negando, agora ele prega, cheio do Espírito Santo, compelido, constrangido pelo amor. Não como quem tinha uma missão, não como quem tinha uma obrigação a fazer, mas era o desejo, o coração queimando, cheio do amor de Cristo, constrangido pelo amor que mais uma vez o trouxe de volta. Esse Jesus, constrangidos pelo amor, Pedro constrangido, ele começou a fazer coisas, ele mudou toda a sua vida, arrependeu-se genuinamente, porque ele pôde compreender e entender e decifrar o coração de Cristo. O amor constrangido, porque o amor de Cristo nos constrange, Paulo diz. Outra pessoa que foi constrangido pelo amor de Cristo é Zaqueu, aquele da musiquinha. Lembra? Entra na minha casa, entra na minha vida. Me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor entra na minha casa. Mas aqui eu não pediu para Jesus entrar na casa. Mas aqui eu não tinha expectativa de que Jesus fosse na casa. Zaqueu era um cobrador de impostos, traidor do seu povo. Ele era judeu, mas ele trabalhava cobrando impostos para Roma. E Roma subjugava o povo, cobrava altos impostos, e com todo o poderio de Roma, ele tinha poder, ele entrava nas casas, ele cobrava o que as pessoas deviam, e o que não devia também ele cobrava. De maneira que as pessoas tinham medo dele e ódio, que ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, uma pessoa da pior estirpe. Não tinha misericórdia de ninguém, não demonstrava amor por ninguém, não tinha piedade dos seus, corrompido, levado pelo amor ao dinheiro. Então Zaqueu, ele percebe que Jesus está passando, mas olha aqui, ó. O coração do homem, desde o tempo de Zaqueu, já sentiu o vazio. Coração vazio, alma vazia. Então Jesus está passando e Zaqueu, um homem pequenininho, ele subiu na árvore, você sabe a história. Porque ele só queria ver Jesus passar. Talvez como quem a gente vê, né,
um evento e alguém que passa, um artista, agora, né, um jogador de futebol, e eu quero só ver, se tivesse o celular, né, só uma selfiezinha, só uma fotinho, que era Jesus. Mas se Jesus não havia expectativa, aquilo não buscou, não chamou o nome de Jesus, porque quem era ele? Um publicano, um pecador, quem era ele? Como que ele poderia ter acesso? Mas os olhos de Jesus, mas o coração de Jesus, que sente, que sabe, que percebe, encontraram Zaqueu lá no alto da árvore. Ele disse: Zaqueu, desce, desce depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa. Jesus foi na casa de Zaqueu, do publicano, um homem mau, um homem que roubava, um homem que fazia mal aos seus. E neste encontro com Zaqueu, a Bíblia não relata o que eles falaram, não relata o que aconteceu ali no momento, mas ela fala do resultado. Porque quando Jesus ele tem um encontro com Zaqueu, quando ele fala com Zaqueu, algo acontece. Algo acontece no seu coração, algo acontece na sua mente, tão forte que ele toma uma decisão maluca. Uma decisão impensável para um homem como Zaqueu. Uma decisão que não caberia no Zaqueu que estava em cima da árvore. Uma decisão contrária a tudo aquilo que ele pensava, fazia e agia, porque ele disse: Senhor, se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Ele disse: ainda assim, a metade do que eu tenho eu darei aos pobres. Uma mudança, uma transformação completa. Sem que Jesus pedisse. Olha aqui, irmão. Jesus não pediu nada. Jesus não disse: Zaqueu, você tem que fazer isso. Zaqueu, você tem que fazer aquilo. Zaqueu tem que ser desse jeito. Jesus não deixou um caderninho de ofícios. Não deixou um caderninho de coisas a fazer, de mandamentos a fazer. Jesus apenas esteve com Zaqueu, os olhos de Jesus encontraram Zaqueu. Zaqueu encontrou o coração de Jesus e ele foi tomado, inundado pelo amor de Cristo e constrangido pelo amor. O seu coração mudou, a sua mente mudou, as suas decisões mudaram. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma, porque ele encontrou o amor em Cristo. Uma verdadeira metamorfose. Não por força, não por violência, não por medo de ir para o inferno. Não era medo das coisas darem errada. Não era um negócio de plantar para colher. Não era dar para fazer contas quanto Jesus vai me devolver depois. Não, era apenas o amor. O amor de Cristo, constrangido pelo amor de Cristo. Ele disse: eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu fui tocado, o amor tomou o seu coração, o encheu e transbordava em atitudes de amor. Vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei. A metade do que eu tenho ainda eu entregarei. Porque aquele que era tomado, envolvido, dirigido pelo amor ao dinheiro, ele encontrou um amor maior ainda. O amor de Cristo. Conseguiu sufocar e vencer o amor ao dinheiro. Porque, irmão, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É ou não é? O que o amor é? O que o dinheiro é? O amor ao dinheiro? O que o dinheiro é, irmão? Não, o dinheiro não. O dinheiro é bênção. Quem que não gosta do dinheiro aí? Levanta a mão. Deixa eu baixar a minha também. Se você não gosta do dinheiro, pode dar para mim. Já te dou aqui minha conta, faz um pix para mim. A Bíblia fala que o amor, olha aqui, irmão, preste bem atenção. O amor ao dinheiro. Zaqueu era servo
do dinheiro porque ele amava. Ele amava o poder, o status do dinheiro, que o dinheiro podia. Não ter dinheiro não é pecado. Opa, alguém recebeu. Não ter dinheiro não é pecado. Meu Deus, nem povo não quer dinheiro mesmo. Dá para mim, irmão. Dá para mim, pode dar para mim. Dá para mim. Abraão era rico. Davi era riquíssimo. Paulo tinha muito dinheiro. Paulo era rico. Tinha dinheiro. De Roma, ganhava bastante. Dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Isso, irmão, vai aprendendo aí. Agora, o amor ao dinheiro. Quando eu digo assim, entro no programinha do Silvio Santos, né, que tinha, né, no domingo, topa tudo por dinheiro. Aí é problema. Quando o coração se apega. E é forte, tão forte, tão forte. Essa pessoa ela se deixa levar, se deixa conduzir. Zaqueu, ele tinha um amor na sua vida. Grande amor da vida de Zaqueu. Era o dinheiro. Mas Jesus chegou e as coisas mudaram. Impulsionado, constrangido pelo amor de Cristo, que o alcançou, que o perdoou, que mudou a sua história, mudou o seu pensamento. E agora aquilo que ele amava tanto já não era mais a raiz, já não era mais a causa dos seus dias. Já não era mais. Percebe, irmão, que ele não deu tudo, tá? Olha aqui, ele não deu tudo que ele tinha, ele deu a metade. Ele disse, a metade tudo eu vou dar. Porque ele não tinha mais o amor ao dinheiro, mas ele ainda continuou tendo dinheiro e foi justificado com dinheiro, amém, irmão? Amém? Eu estou preocupado com você, aprenda isso. Daqui a pouquinho o teu patrão vai te dar um aumento, você não quer. Não quero aumento não, fica assim mesmo. Não, se deu, aproveita, penso de Deus. Mas o amor de Cristo tomou Zaqueu, de maneira que o dinheiro, ele voltou para o lugar do dinheiro. Cristo ocupou o primeiro lugar na sua vida. O dinheiro é importante, mas não era mais como Cristo. Agora ele era a segunda, terceira, eu não sei que lugar ele colocou. Porque ele foi constrangido pelo amor de Cristo, constrangido pelo amor. Uma mudança real, uma mudança profunda, uma mudança verdadeira, permanente no coração de Zaqueu. Outro que sofreu uma mudança constrangida é o próprio Paulo, a metanoia. Ele disse, não vivo mais eu. Tinha conhecimento da lei, era judeu, mas seu pensamento ainda estava obscuro pela religiosidade. Após o encontro com Cristo, foi constrangido e sua forma de pensar mudou. Irmão Paulo, olha aqui para mim. Paulo não começou a estudar, a conhecer os mandamentos, a Torá, né, que era da época. Ele não começou a estudar a partir de Cristo, ele já tinha todo o conhecimento. Ele já sabia demais, ele tinha estudado, a Bíblia diz, aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes doutores. Tinha um grande conhecimento. Paulo era conhecido como um doutor da lei, o cara sabia muito. Por isso que ele tinha uma autoridade maior como judeu, ele mesmo fala, nascido, sangue puro, com bom conhecimento. O que muda na história de Paulo depois de Cristo não é que ele adquire mais conhecimento, mas é a revelação daquilo que ele possui. A revelação daquilo que ele já sabia. O entendimento começou a ficar frutífero. Ele começou agora a compreender, através do Espírito Santo, discernir todas as coisas. E como ele era um homem de conhecimento profundo, as revelações de Paulo também são profundas, como nós vemos e conhecemos nos nossos dias.
uma mudança grande de pensamento, de visão de mundo, de visão das coisas, de visão do evangelho, dos céus, de Deus. Com profundidade de quem já sabia, de quem conhecia, mas que não tinha ainda o entendimento e o discernimento. Já preguei esses dias aqui, já falei que conhecimento, só conhecimento não é nada. Sem conhecimento é pior ainda. Só conhecimento também não resolve muito. Paulo tinha um grande conhecimento, mas depois ele conheceu Jesus. E como ele fala aqui no texto, antes eu via Jesus de outra forma. Jesus era apenas uma ameaça, um bagunceiro, levando multidões. Esses cristãos, esse cristianismo, esse Cristo tem que morrer, tem que matar, temos que acabar com isso. Porque era uma ameaça aquilo que ele acreditava, era uma ameaça aquilo que ele via, era uma ameaça aquilo que ele pensava, o seu pensamento conturbado, mexido. E esse Cristo, então, ele olhava e via Cristo como uma ameaça até que ele encontrou Jesus. E aí uma grande mudança, uma transformação no seu coração. E as coisas mudaram tanto, que ele entendeu que a sua vida, ele disse, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, eu considero como esterco, pelo prazer de ter conhecido a Cristo. Impulsionado, impelido agora pelo amor, constrangido pelo amor. Paulo, ele deixa de ser apenas o doutor da lei, ele deixa de ser o perseguidor da igreja. Constrangido agora pelo amor de Cristo, Paulo se abraça naquilo que ele tinha de verdade. Agora o maior tesouro de Paulo não era mais o que ele sabia, não era mais os títulos que ele tinha. O maior tesouro de Paulo agora não era nem mais a sua própria vida, porque ele disse, viver para mim é Cristo, e se morrer melhor ainda, porque o morrer é lucro. Constrangido por Cristo, constrangido pelo amor. A sua vida muda, a sua história muda, o seu pensamento muda. Os seus caminhos agora são diferentes. As suas decisões são diferentes. Porque ele tem um encontro verdadeiro com o grande amor, o maior amor. Aquilo que estava obscuro pela sua religiosidade. Agora alcança, encontra a luz no amor perfeito, o amor de Cristo, que alcança o coração de Paulo. Não era mais um doutor da lei, conhecendo da lei e falando sobre mandamento. Agora ele é um servo de Cristo, que conhece a lei, que conhece os mandamentos, mas se move por amor. Mas vive por amor. Apaixonado, constrangido, levado, transformado pelo amor de Cristo. Para encerrar hoje aqui, a última pessoa constrangida pelo amor de Cristo, nós vamos falar nessa noite, é aquela mulher samaritana. No encontro com Jesus, a constrangeu. Uma mulher samaritana no poço, a vida destruída, bagunçada, virada do avesso. Ela, o poço, o balde e a corda. E ela estava ali, e todos os problemas e os seus mais de 5 maridos, como Jesus disse. E toda uma carga de pecados, e uma carga de tristezas, uma carga de frustrações, e toda uma carga de decisões erradas, e decisões erradas, e decisões erradas. Aquela mulher samaritana ali, talvez sem expectativa, sem futuro, sem saber o que dizer, o que fazer, vivendo um dia após o outro. Em um dia qualquer, olha aqui, irmão. Sempre falo isso aqui. Sempre falo isso aqui. Não despreze os dias comuns. Jesus não avisa o dia que ele chega. E mais um dia, naquele mesmo poço, mesma corda, o mesmo balde, sem expectativa nenhuma, chega um homem judeu. Esse homem começa a conversar com ela, que ela fica admirada. Ela diz, quem é você? Que ousadia essa tua?
Como é que pode você, sendo judeu, falar comigo? Uma samaritana, uma mulher ainda. Então, os discípulos não entenderam bem porque a Bíblia diz que eles olharam, viram Jesus conversando com a samaritana e começaram a falar entre eles. O que está acontecendo? Jesus falou com mulher lá no poço, agora. Só que falta, né? Porque a gente já pensa, né? Só que falta, agora eu vou querer arrumar namorado. O que está acontecendo? Pergunta eu, não, você, eu também não, eu não vou falar nada. Ele quebrou o protocolo. Ele fez o que não se faz. A gente é que diz, né, o que Jesus pode fazer, o que ele não pode fazer. A gente é que sabe, a gente é que conhece. Isso aqui Jesus não faz, isso aqui ele faz, isso aqui ele pode fazer. Ah, isso aqui eu não aceito. Sabe que uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, eu não aceito. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu preciso falar isso aqui agora. Isso o que foi, mano? Não aceito, pastor. Não aceito que eu vou servir Jesus a vida inteira. Vou servir Jesus a vida inteira, vou na igreja. Eu sou dizimista. E eu, ela estava, né, cheia, né? E eu faço, e eu. E ela disse, e daí, pastor, lá no final da vida, eu vou para o céu, e graças a Deus que eu vou para o céu. Mas eu não aceito que uma pessoa que vai viver a vida inteira longe de Cristo, por aí, no finalzinho da vida, aceita Jesus, morre e vai para o céu junto comigo, pastor. Não, isso é injusto. Eu acho muito injusto. Indignado. Que a gente quer dizer como Jesus faz. Quer dar ordem, até no céu a gente quer mandar. Entrar quem eu quiser, se eu achar que deve. Mas por que injusto? Ah, porque veja bem, assim, injusto é eu e você entrar lá, filha. Injusto é a gente que a gente não tinha lugar lá. Não tinha entrada, não tinha acesso. A gente pode fazer o que fizer todos os dias. Aliás, se eu sou um dizimista, é porque Jesus me alcançou, mudou meu coração e me fez compreender. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, e o amor de Cristo me constrangeu, e eu disse, eu quero, e eu faço. Se eu sou um pastor, é porque um dia Jesus me encontrou nos meus pecados, na vida errada. Ele falou comigo, e eu ouvi, e ele me trouxe, e limpou a minha vida, e me curou, me transformou. Ele me deu um dom, ele me deu talentos, ele me deu a unção, ele deu tudo, é tudo dele, veio dele. E o ministério que eu falo é ele, e o Cristo que eu prego é ele, e o que morreu na cruz foi ele. E tudo que eu tenho e sou vivo, ele que me deu. Não há mérito em mim, não há mérito nenhum em nós, minha filha. Jesus vai levar para o céu o que ele quiser levar. E agora eu vou falar uma coisa para você, eu disse para ela. Você não está entendendo nada. Porque, para ser bem sincero, se depender só de mim, até que nem se arrependeu ainda, se Jesus quiser levar para o céu, está tudo bem. Para mim está tudo bem. Porque eu tenho uma alegria e um prazer em servir Jesus. Existe um prazer, uma satisfação em fazer o que eu faço. Porque eu fico muito mais agraciado, me sinto muito mais agraciado em ser honrado por Deus e por Cristo, em poder gastar a minha vida aqui, vivendo no Evangelho e no final ir para o céu. Fazer alguma coisa aqui, esses dias que eu vivo aqui, como o próprio Paulo disse, já não vivo mais na carne, mas agora Cristo vive em mim. Porque não é uma obrigação, não é um mandamento, não é um peso, não é um fardo. É amor. Porque quando a gente entende o coração de Cristo, que ele morreu pelo pecador, e a samaritana é importantíssima demais. E não dá para seguir adiante, não dá para continuar, eu vou parar um pouco, espera, tem uma mulher aqui, a samaritana. Ela precisa de algo, e Jesus conversa com aquela mulher. Ela diz, ele falou, me dá água. Ela diz, você vai pegar água? Ele disse, eu tenho uma água, e se você pedir, eu te dou uma água aqui,
que quem toma não tem mais sede, e ainda vira uma fonte e jorra. Ela disse: cadê essa água? Você não tem nem balde, não tem corda. Ele disse: se você pedir, eu dou. Não sei mais o que aconteceu, qual foi o diálogo deles, mas alguma coisa aconteceu. Jesus falou para aquela mulher da vida dela, ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: é verdade, nem que você tenha teu marido. E revelou, e organizou, e acertou as coisas, e o amor chegou naquele coração. E ela olhou e ela sentiu o coração de Jesus pulsando por ela. Imediatamente, constrangida pelo amor. Não era uma ordem, não era um mandamento, era amor, vivendo amor no coração, puro, forte. Uma tempestade no coração acelerado. Ela se levanta e sai daquele lugar transformada, mudada, curada, sarada, amada de verdade. Amada de verdade, ela deixa o poço, deixa o balde, ela deixa a corda e ela desce na cidade. Ela disse: venham, vejam, tem um homem ali. Eu acho que ele é o Cristo, porque eu estou apaixonado. Eu quero falar, eu quero dizer, eu preciso mostrar. O amor me encontrou, o amor me achou. Eu sou amada de verdade. As coisas mudaram, a partir de agora tudo se fez novo. Uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo tempo, novos caminhos, um novo pensamento. Porque eu não vivo por mandamentos, eu não vivo por obediência, mas eu sou constrangido pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Ele me impulsiona, ele me leva, me mantém, me sustenta. O amor, quando eu consigo enxergar o coração de Cristo, quando eu consigo tocar no coração de Cristo. O mandamento não é um mandamento. Ir à casa do Senhor é um prazer, é uma satisfação. É viver o que Paulo diz: eu agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É a vida que eu vivo, não vivo mais na carne, porque agora eu sou um servo do amor. Não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada, eu sou constrangido. O amor, eu não consigo evitar. Eu não consigo deixar. Eu não consigo mais pensar. Eu não consigo amar outra coisa. Pedro mudou a sua vida, mudou o seu pensamento. Era um novo Pedro. Zaqueu sofreu uma mudança profunda. Todos mudaram. Paulo, a mulher samaritana. E tantos outros que foram alcançados e tocados pelo amor, constrangidos. O amor de Cristo nos constrange, Paulo disse. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fica em pé em nome de Jesus.